Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui para dar continuidade àquela série de aulas sobre cartas. Hoje nós vamos falar sobre carta do leitor, né? Importante lembrar que para os vestibulares o que é cobrado em carta é a questão da forma e a questão da linguagem adequada. Obviamente também eles vão ver a parte gramatical, a parte de coesão, de coerência, mas a carta tem essas questões aí bem específicas, a questão da linguagem e a questão da forma que você vai utilizar na carta que eles estão pedindo. Hoje nós vamos falar de carta do leitor, que é uma carta bastante pedida nos vestibulares, né? Então a gente precisa ficar bem ligado aí para as regras da carta do leitor para poder escrever essa carta de uma maneira perfeita. Se você gostar da nossa aula, não esquece de dar o joinha e de se inscrever no nosso canal. Você também pode ativar o sininho para que toda vez que a gente poste aula, você receber a notificação, beleza? Vamos para a aula então? Então, a gente vai falar sobre carta do leitor, certo? É aquela carta que o leitor escreve para o jornal ou para uma revista, né? Criticando alguma notícia, alguma reportagem, algum editorial, algum texto do jornal ou da revista anteriores, né? Então, o leitor tem essa abertura de enviar uma carta para a revista, para o jornal, ou até mesmo para o site hoje em dia, para fazer uma crítica sobre alguma coisa que foi colocada anteriormente aí nesse veículo de comunicação. Vamos trabalhar essa ideia da carta do leitor. Você já observou que nos jornais e revistas há um espaço reservado para que a opinião dos leitores seja publicada? Estamos falando das cartas dos leitores, as quais mostram opiniões e sugestões, debatem os argumentos levantados nos artigos e fazem crítica a respeito. Fazem perguntas, reflexões, elogios, incentivos, entre outras coisas. Então, é muito importante, né, a gente fazer essa diferenciação. A carta do leitor é a carta que o leitor vai escrever para o jornal ou para a revista para fazer uma crítica, um elogio a algo relacionado a esse jornal, revista ou site, tá? A carta ao leitor seria a carta que o jornal enviaria lá no próprio jornal, revista, enfim, no veículo de comunicação enviaria impressa no jornal para responder ao leitor sobre aquilo que ele falou, aquilo que ele escreveu. E muitas vezes também a carta ao leitor está sendo utilizada como editorial, né? Como a gente viu em aulas anteriores aí sobre o editorial. Então, assim, é uma carta que a revista e o jornal escrevem para o leitor, diretamente para o leitor daquela revista, jornal ou site. A carta do leitor, que é a que a gente está vendo hoje, é a carta que o leitor, então, escreve para esses veículos de comunicação. É muito importante fazer essa diferenciação, porque tem pessoas que confundem, né, esses dois tipos de carta e na hora lá do vestibular gera esse problema na cabeça. Então, vamos diferenciar. Do leitor é o que o leitor escreve para o jornal ou revista, ao leitor é o que a revista ou jornal escreve para o leitor. Essa é a diferenciação que a gente tem que fazer. Então, vamos continuar aí na carta do leitor, que é a que o leitor escreve. Gênero textual em que o leitor expressa opiniões favoráveis ou não a respeito de assunto publicado em revistas, jornais ou a respeito do tratamento dado ao assunto. Por exemplo, foi feito um artigo de opinião lá no jornal ou na revista ou no site, o leitor leu, não concordou com aquela opinião e abriu possibilidade para mais uma opinião interessante, né? Então, ele vai mandar essa carta para o jornal, para a revista, para o site para falar sobre isso. E aí vai vir uma resposta. Essa carta ela pode até gerar um outro artigo de opinião, ele pode gerar uma reportagem sobre isso, né? É importante que o leitor faça interação com a revista, ou com o jornal, ou com o veículo de comunicação, para que o assunto seja discutido. É muito interessante isso acontecer. Se no caso do vestibular for pedido que você escreva uma carta do leitor para a revista, para o jornal ou para um site, é importante que, geralmente, o vestibular vai trazer alguma, né, notícia, algum editorial, algum artigo que supostamente tenha sido escrito por esse veículo de comunicação, para que você, na hora do vestibular, possa
fazer essa crítica, positiva ou negativa, a esse texto aí. Então, assim, sempre no vestibular é importante você trabalhar com os comandos da questão, ler a proposta de uma maneira bastante eficiente e ir trabalhando todos os comandos da questão. A Unicamp, ela é mestre em fazer essa questão de comando da questão, né? Então tem vários comandinhos lá. Alguns ela coloca em negrito, para você ficar bem atento a esses comandos, né? Alguns estão ali no meio da proposta. Então, fique bem atento a cada comando da questão para você fazer a carta de uma maneira bastante eficiente dentro da perspectiva que a Unicamp ou qualquer vestibular que você for fazer queira. A PUC também costuma pedir bastante essa questão de carta, né? Então, fique bem atento aí. Tem algumas particulares que pedem também. Nesse gênero textual, o autor pode também esclarecer ou acrescentar informações ao que foi publicado. Então, é aquilo que a gente comentou. Foi publicado um artigo de opinião e a pessoa tem uma outra visão sobre aquele tema. Então, ela vai passar essa visão e essa visão pode gerar aí uma reportagem, pode gerar outro artigo de opinião, pode gerar um editorial, né? É muito interessante essa interação. Apesar de ter um destinatário específico, o editor da revista ou o jornalista que escreveu determinado artigo, a carta do leitor pode ser publicada e lida por todos os leitores do meio de comunicação para o qual ela foi enviada. Então, é sempre assim. Você, quando envia carta para o jornal ou para a revista, você vai enviar naquela formatação, como eu vou mostrar no exemplo aí. Você vai colocar o local e data. Você vai colocar ao editor da revista tal, e vai escrever do mesmo formatinho lá, local e data, ao editor da revista tal, o vocativo, e vem o corpo do texto fazendo aquela crítica positiva ou negativa sobre algum texto, sobre alguma coisa que saiu e tal, despedida, o desfecho, depois a despedida e a assinatura, no mesmo formatinho de carta, normal. Mas quando ela vai ser publicada, ela vai ser publicada desse jeito aí que vocês estão vendo, ó. A revista ou o jornal vai selecionar uma parte do corpo do texto, vai colocar sobre o que a carta está falando e vai colocar o nome do remetente e a cidade da qual ela enviou a carta. Então, assim, o que muitas vezes as pessoas confundem? Porque elas acham que quando elas leem a carta do leitor na revista do jornal, sai desse jeito aí. Então, elas acham que também tem que ser escrita assim. Não, não. Ela tem que ser escrita com formato de carta, né? Quando a gente remete a carta lá para o jornal, para a revista, para o site, ela vai vir com a formatação de carta que a gente estudou. Local e data, vocativo, corpo do texto, desfecho, despedida e assinatura. Sempre nesse formato, ok? Mesmo que ela seja publicada desse jeitinho aí, a gente tem que remeter, na hora que a gente escreve, a gente tem que fazer com formato de carta. E essa é uma pegadinha que as pessoas caem nela e às vezes zeram a redação por causa disso. Porque se não tiver formatação de carta, é zero. A linguagem da carta, que eu falei que é muito importante também. No caso da carta do leitor, ela vai ser direcionada ao veículo de comunicação. De acordo com esse veículo de comunicação, você vai escolher a linguagem. Por exemplo, se é uma revista de grande circulação, ela vai ter uma linguagem mais formal. Se é uma revista direcionada a um público adolescente, ela pode ter um toque mais informal. Então, de acordo com o estilo da revista, você vai escolher a linguagem. Lembrando que para o vestibular, sempre a gente opta pela linguagem formal padrão, né? Mas, por exemplo, se for uma revista para jovem, você pode colocar um toque ali, né? Uma palavra ou outra, mostrando que é um pouco mais, uma linguagem um pouco mais solta. Mas não pode ser coloquial, né? Não pode ter gírias, nada disso, tá? As características do gênero carta do leitor. Texto com intencionalidade persuasiva, com estrutura semelhante à da carta pessoal, apresentando local e data, vocativo, corpo do texto, desfecho, despedida e assinatura. O objetivo do leitor, ao escrever uma carta para um jornal da cidade ou uma revista de circulação nacional, é tornar pública sua ideia e se sentir parte da informação. A carta do leitor é tão importante que pode ser fonte para uma nova notícia, uma vez que, ao expor suas considerações a respeito de um assunto, o destinatário pode acrescentar outros fatos, igualmente interesses, que estejam acontecendo e possam ser abordados.
Como fazer? Não há regras estabelecidas para se fazer uma carta no estilo carta do leitor, a não ser as que já são preconizadas, ou seja, recomendadas ao escrevermos a alguém. Especifique o assunto e seja breve. Trace previamente o objetivo da carta, opinar, sugerir, debater. Escreva em uma linguagem clara, precisa e nunca faça uso de palavras de baixo calão, pois sua carta não será publicada. E no caso do vestibular, a sua redação vai ser anulada, né? Sempre que a gente utiliza palavras de baixo calão, a redação é anulada. Deve-se ter muito cuidado ao redigir uma carta, pois será lida por muitas pessoas. Por isso, revise o texto e observe com atenção se há clareza nas frases, se os períodos não estão muito longos e se não há repetições de ideias ou palavras, se há erros de pontuação e grafia. Claro, gente, para a gente escrever, né, no vestibular, que é o nosso assunto aqui, a gente precisa fazer essa revisão, né? Todas as regras relacionadas à repetição de palavras, à não repetição de palavras, né? A colocação dos conectores, a linguagem está clara, o seu texto não ter ambiguidades, né? E ele ter esse tom mais argumentativo, ou seja, que vai convencer aquele leitor sobre o que você pensa, são todos pontos muito importantes, né? Além da estrutura da carta e da linguagem direcionada de acordo com o veículo de comunicação que você precisa escrever. Importante, não se preocupe apenas em dizer o que pensa, o que acha, mas dê seu ponto de vista sempre explicando com muita cautela. E se expuser fatos, tenha certeza de que são verdadeiros. Observe sempre sobre a questão da assinatura o comando da questão, porque muitas vezes na carta vem escrito lá, não assine seu texto, né? Ou vem escrito, coloque somente suas iniciais, ou então vem, assine com um pseudônimo, aí você vai ter que inventar um nome para você mesmo. Então, isso tudo é muito importante a gente prestar atenção nos comandos da questão. Nos comandos da questão vão estar lá todas as dicas que a gente precisa para poder fazer a carta de acordo com o que o vestibular pede. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre carta do leitor. A gente ainda vai trabalhar aí alguns tipos de cartas diferentes nas próximas aulas. Se você gostou, não se esquece de ficar aí atento às próximas aulas que vão chegar. A gente também tem um site que você pode acessar do nosso curso, que é www.esquemaredacão.com.br. Até a próxima aula!